Bom dia, boa tarde ou boa noite. O nosso grupo é formado por Rodrigo Andrade da Silva, Renato Vinícius Martins e eu, Matheus Moura Faria. Nós iremos falar agora sobre a chiconina. Primeiramente, vamos falar agora dos conceitos que fundamentalizam o nosso processo. Bom, a biotecnologia consiste na utilização de organismos vivos para fins industriais. Apesar de parecer algo moderno, há milênios o homem utiliza-se de processos com organismos vivos. Um bom exemplo é a fabricação da cerveja pelos babilônios e do pãozinho produzido pelos egípcios. Atualmente, utiliza-se técnicas da engenharia genética para aprimorar e melhorar os processos biotecnológicos. No terceiro slide, vamos falar agora sobre sistemas de transformação genética em plantas. Plantas transgênicas são plantas que contêm material genético de outros organismos, que alteram o seu DNA visando aprimorar suas funções, tendo em vista determinada aplicação industrial. Existem alguns métodos para efetuar a transformação gênica baseada no vetor biológico. Bom, o primeiro deles que nós vamos falar agora é o sistema baseado no vírus de plantas, que consiste em usar fragmentos de DNA viral contendo o DNA a ser transferido. Essa é uma transformação, é uma transferência, no caso, direta. A transferência biobalística consiste no uso de partículas extremamente pequenas de tungstênio ou ouro que são revestidas com DNA e depois eles são transferidos para a planta. A eletroporação utiliza uma corrente elétrica para a abertura de poros na membrana celular, combinada com uma injeção de DNA. A transferência por microinjeção, como o próprio nome já diz, consiste na aplicação direta do DNA a ser transferida através de uma microinjeção. Agora vamos falar sobre o metabolismo secundário. Bom, a chiconina é um metabólito secundário formado pelo metabolismo secundário das plantas. Os metabolismos secundários são produzidos em situações de estresse ou doença, dependendo dos fatores bióticos ou fatores abióticos. Os metabólitos secundários produzidos por este mecanismo não são essenciais à sobrevivência das plantas, mas está relacionado com as defesas vegetais contra herbívoros e outras defesas interespécies. Agora eu, Rodrigo, irei falar um pouco sobre as plantas como fonte de metabólitos secundários de interesse comercial. Não só a chiconina é produzida pelo metabolismo secundário, mas também outras substâncias que são de interesse econômico e são utilizados nas mais diversas áreas, como fragrâncias, inseticidas, herbicidas, antimicrobianos, entre outros, os quais podem ser observados nos três quadrados do slide. Tem-se também que as plantas possuem um potencial químico muito elevado, sendo que 75% das novas estruturas químicas provém delas, e esse potencial é muito pouco explorado, sendo que apenas 2% das plantas são conhecidas. Além do que, 25% dos medicamentos são de origem vegetal, o que pode representar a grande importância desses na indústria farmacêutica. Já no sexto slide, tem-se a produção de metabólitos secundários por cultivo in vitro, tanto de células e orgânicos vegetais. A produção de chiconina para fins industriais é feita in vitro. Esse procedimento favorece muito sua produção, já que a planta não depende de fatores externos, como mudança de temperatura, secas, pragas, entre outros. Essa forma de produção faz com que a obtenção de chiconina se torne viável, já que a sua obtenção é muito cara, como vai se demonstrar aos próximos slides. Além disso, para impedir a extensão de espécies de planta, é utilizado tal processo, além de fornecer o melhoramento de plantas em épocas curtas
bem como criar uma produção viável de compostos complexos de forma mais econômica, de maneira também a proporcionar o desenvolvimento de novos compostos não presentes na planta-mãe, além de definir o processo de biotransformação apenas alcançável por enzimas de plantas. No sétimo slide, tem-se a produção de chiconina por suspensão celular de litospermo erythrosum, sendo que a extração de chiconina é feita em plantas de aproximadamente de 3 anos de idade. A chiconina é uma erva chinesa usada como corante, antibactericida e também na inibição do vírus da imunodeficiência humana, como mais conhecido HIV. Na figura 1, tem-se uma planta de chiconina e na figura 2, a sua fórmula molecular. Dando continuidade à produção de chiconina por suspensão celular, tem-se que a produtividade de chiconina por planta é muito baixa, resultando num alto custo de produto. A variedade natural de chiconina produz a cada 7 anos 0,02 gramas de chiconina por planta, o que isso eleva muito o preço, chegando a $4.000 por quilo de chiconina. Tem-se também que através da técnica biotecnológica da fusão celular, resultou numa variedade de chincon, que produz a cada 23 dias a mesma quantidade de corante por planta. Agora eu, Renato, vou dar continuidade no trabalho falando sobre os processos industriais que temos, em que temos essa tabela que fala o tipo de composto, o produto e a companhia que faz tal produto. Damos um destaque nessa tabela para a chiconina, em que é analisada como um produto farmacêutico feito pela companhia Mitsui Petrochemical Industries. Nesse slide agora, possuímos um fluxograma referente à produção industrial de chiconina pela Mitsui Petrochemical Industries, que nele retrata todo o processo em larga escala. Porém, por ser um processo pouco difundido, não temos informações sobre o que retrata cada uma das etapas do processo, pois isso se trata de segredo da indústria. Nesse slide agora, existe uma sequência para a otimização do processo de produção do metabólito secundário. A primeira etapa consiste em selecionar a planta que produz o metabólito secundário. No caso do nosso processo seria a chiconina. Em seguida, iniciou um cultivo in vitro para melhorar as condições de produção. A próxima etapa consiste em determinar as variáveis respostas, sendo seguida pela otimização do cultivo como quantidade de nutrientes, precursores, liberação e remoção in situ, visando aumentar a produção de chiconina. Por último, visa-se a otimização em bioreatores, selecionando o melhor sistema de cultivo e no fim ocorre a extração e purificação do produto. Nesse último slide, temos o fluxograma do processo que mostra as etapas da produção de um metabólito secundário por cultivo in vitro de células e orgânicos vegetais, em que vai desde o crescimento da suspensão da célula até a purificação do nosso produto, que no caso é a chiconina. No próximo slide teremos a bibliografia da nossa apresentação. Muito obrigado!